É o pet, 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 é o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado Sociologia. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações, dê seu like ou dislike e comente. Terceiro ano, Ensino Médio, volume 3, semana 6. Alguns aspectos da criminalidade no Brasil. Chegamos na nossa última semana do PET. Para essa reflexão aqui, vamos provocar uma continuidade dessa ideia e a questão das causas da criminalidade. E como a gente já tinha mencionado anteriormente, a gente sabe que envolve uma complexidade falar sobre a questão da criminalidade. Nessa proposta, então, a gente vai trazer hoje aqui e conhecer aqui diferentes formas de manifestações da criminalidade na nossa sociedade brasileira. Para essa contextualização inicial, a gente traz aqui uma obra importante para essa leitura da antropóloga brasileira Alba Zaulow, que iniciou vários estudos e pesquisas sobre a questão da comunidade Cidade de Deus, na zona leste do Rio de Janeiro. Essa mesma comunidade que na década de 80 foi palco aí de vários atos de violência e acabou sendo colocado pela mídia como uma comunidade violenta, perigosa, inclusive sua própria população sendo associada com bandidos e pessoas sem escrúpulo nenhum. Então aqui, trazendo essa reflexão, a obra A Máquina e a Revolta, de 1985, da antropóloga Alba Zaulow, busca desnaturalizar uma ideia desse senso comum de que pobreza e violência estão diretamente relacionados. Nessa ideia, nessa construção do senso comum, principalmente difundido pelos grandes meios de comunicação, coloca uma logística da seguinte forma: as pessoas são violentas porque são pobres porque não têm acesso à educação, não têm educação, não sabem votar nem exigir seus direitos. E nesse círculo vicioso, a criminalidade aparece como uma consequência automática da pobreza. Nessa concepção e nessa ideia, né, de associar que pessoas pobres seriam criminosas, a gente acaba distorcendo e generalizando o conceito da criminalidade. Por isso que a gente vai provocar outras reflexões. Por exemplo, se a gente coloca que essa verdade, que todo criminoso seria pobre, tiraríamos um peso de crimes de pessoas com condições grandes. Por exemplo, a questão dos crimes de colarinho branco, que são associados a grandes empresários, grandes políticos que estão ali em posições de privilégios, prestígios, poderes, seja econômicos ou políticos, e que cometem crimes. Inclusive, esses mesmos indivíduos são colocados como cidadãos de bens, colocando aqui principalmente associados a esse termo para pessoas de classes médias e altas, que têm prestígios e poderes. E assim, a gente já começa a provocar aqui que a grande maioria, inclusive, de moradores de lugares colocados como violentos e segregados, são observados em dados, em pesquisas, que são trabalhadores honestos, que repudiam, inclusive, a criminalidade, cujas as aspirações são bastante semelhantes às classes médias. É colocar aqui uma reflexão de que esses indivíduos não têm diferença para outros indivíduos de classes maiores em relação às suas posturas, em relação à própria ideia, né, de conceitos, de moral, de ética, diante da questão da criminalidade. Buscando aqui, por exemplo, ter casa confortável, oferecer uma boa educação aos filhos, ver a família progredir por meio do trabalho honesto. Então aqui a gente já começa a provocar que a violência não está diretamente ligada a uma questão de pobreza, mas aí a gente tem que refletir. Onde está essa construção, então, essa explicação sobre a violência, sobre a criminalidade? Fala, por exemplo, sociedades muito pobres, como, por exemplo, a Índia, de grandes desigualdades sociais, a gente vai perceber que os índices de criminalidade neste país são baixíssimos, inclusive comparados a países muito ricos, como os Estados Unidos. E a gente começa a observar que a desigualdade e não a pobreza, tende a resultar em violências no contexto da sociedade de consumo. Entra aqui uma reflexão sobre o consumismo que afeta a desigualdade e é muito associado principalmente à nossa cultura ocidental. No caso aqui no Brasil, o acesso ao consumo aumentou significativamente nas últimas décadas, mas está longe de incluir a todos. Colocando aqui, os pobres seguem tendo seus direitos civis, muitas vezes desrespeitados aqui. E como podemos observar, seu acesso aos equipamentos urbanos e serviços públicos de lazer, saúde e educação, por exemplo, também é menor se comparado aos de classe médias e altas. Daí, muita gente diz que no Brasil, alguns são mais cidadãos do que outros. É uma leitura que a gente traz uma reflexão, inclusive, de uma grande canção
da banda Engenheiros do Havaí, que diz, né? Todos somos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Uma reflexão crítica aqui para a gente provocar em relação a essa questão de um ser mais do que outro na garantia da cidadania. Coloca novamente a Albas à Lua, que sugere que muitos jovens pobres optam por fazer parte de redes de crimes porque elas podem lhe oferecer prestígio e poder. Nessa questão, um poder que se baseia, sobretudo, numa cultura da masculinidade, uma maneira de ser que opera de acordo com a lógica da guerra, uma ideia que busca reconhecimento por meio de imposição do medo. E essa rede acaba aspirando aqui um estilo de vida em que ganha destaque bens de consumo, cujo acesso dificilmente poderia ser alcançado por esses jovens e suas famílias por meio do trabalho honesto. Assim como os jovens das camadas médias e das elites, jovens pobres desejam consumir os tênis de marcas, calças da moda, celular mais moderno, ou seja, bens associados ao alto prestígio e status, que são vinculados diretamente pelos meios de comunicação de massa. Entra aqui uma leitura bastante crítica sobre a questão do meio de comunicação de massa, né, essa cultura da indústria cultural, que nos provoca aqui essa ideia do consumismo, esse consumismo de massa, que também reforça questões problemáticas na sociedade, como a própria ideia aí, não só do consumismo, mas também questões que envolvem essa visão, muitas vezes associada aqui ao próprio machismo, essa visão onde os jovens têm que ter poder, prestígio, justamente com a construção de poder, e aqui a gente vai começando a trazer algumas leituras críticas, que vão voltar aqui, principalmente à juventude, mas entendendo todo um processo que envolve a questão do consumismo. Por exemplo, refletir aqui a questão do tráfico de drogas, que vem também associado com mortes precoces e a violência. Nessa questão, envolve um jogo de prestígio e poder que está sendo observado, sendo analisado nesse contexto. Coloca aqui a leitura da antropóloga Zalu, que nos lembra ainda que a chance de morrer precocemente não é exclusivamente só da juventude, que adere ao crime organizado, mas acaba aqui envolvendo todos que moram em zonas dominadas pela lógica da guerra do tráfico, que estão igualmente expostos à chance de morrer de forma violenta e arbitrária. Colocando aqui como essa reflexão, a gente pode trazer casos recentes, como o caso de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, entendendo que essa juventude, mesmo que esteja envolvida com o tráfico de drogas, ela acaba estando ali numa situação de vulnerabilidade social, que tende a ir para essa questão da criminalidade em diante da falta de uma estrutura melhor na garantia desse para uma cidadania plena. Nós vamos observar, por exemplo, em várias pesquisas que vão trazer uma leitura das juventudes, principalmente de regiões metropolitanas, e associadas a essas juventudes a questão que envolve a boa parte de mortes violentas e também que reflete a questão carcerária do país, com a maioria das pessoas presas sendo jovens, principalmente de origem negra, que estão em situação de desemprego. Colocando aqui todo um roteiro típico, seguido também pela polícia, que associa e que está associado à questão da criminalidade, principalmente com a origem étnico-racial e também com a localidade ou as condições de classe das pessoas, associando principalmente aqui a pobreza, a juventude preta e parda, a criminalidade. Aqui nós vamos observar, inclusive, e traz uma leitura crítica, diante a teoria dos rótulos que a gente mencionou anteriormente. Nesse conceito, nessa observação também da falta de garantias de direitos, da falta de garantias da cidadania plena, a gente vai observando também a emergência das milícias e outros aspectos marcantes da criminalidade no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, mas observando hoje essa expansão para todo o Brasil. Falar das milícias são organizações paramilitares, ou seja, que não fazem parte oficialmente das Forças Armadas Nacionais. São grupos de cidadãos armados que atuam ilegalmente e de forma organizada. Elas atuam em favelas, em comunidades, sob o pretexto de combater o tráfico. Nelas, policiais e ex-policiais organizam-se em grupos armados e cobram uma taxa da população em troca de proteção. E aqui a gente começa a entender uma problemática por trás disso. O Estado não garante estrutura para essa cidadania e começa aí grupos que aproveitam da situação para se beneficiar também nesse jogo de interesse. Então aqui a gente começa a entender um processo que envolve uma precarização e uma construção violenta, criminosa,
por trás da falta de garantias da cidadania, por falta de garantias ao combate às exclusões e às desigualdades. E a gente vai observando nesses contextos aqui, que não só aplica hoje às grandes cidades, os grandes centros, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, muito mencionado aqui, mas já começa a ter essas expansões em todo o território nacional. Enquanto isso, a gente também tem que fazer essa leitura diante as pessoas ricas e poderosas que também cometem crimes, cujas consequências podem ser muito mais abrangentes e prejudiciais do que crimes cometidos pelas classes mais populares. Colocar aqui esse termo aí do crime de colarinho branco faz referência às golas das camisas sociais brancas, geralmente utilizadas por empresários e políticos. Nesse conceito aqui, a gente percebe que, diante desse fato que envolve questões de corrupções, que envolve questões aí de apropriar, né, do Estado, de apropriar do poder político ou do poder econômico, que envolve todo o país, envolve crimes que têm grandes impactos para a sociedade, de forma direta ou indireta, elas cometem crimes violentos, até mesmo envolvido a questão de homicídios. E aqui a gente começa a entender que ainda há o crime cometido também por grandes corporações internacionais, que são as grandes empresas e marcas mundiais. O poder de influência cada vez maior dessas grandes corporações, bem como seu alcance global, significa que nossas vidas são influenciadas diretamente por elas, envolvendo inclusive essa questão do consumismo, envolvendo também nas questões que envolve crimes ambientais. Nesse conceito, a gente começa a entender os impactos que a sociedade capitalista, onde as empresas competem selvagemente entre si e elas possuem um forte potencial criminoso. E aqui a gente problematiza questões como a violência de perder a garantia de direitos sociais, direitos políticos e civis, colocando, por exemplo, a exploração da mão de obra humana, a força de trabalho humano, mas também refletir aqui as questões ambientais, desastres ambientais. Recentemente, a gente traz aqui no nosso conceito, aqui na nossa realidade no Brasil, especificando inclusive aqui, no caso, Minas Gerais, a casos como Mariana e Brumadinho. São bons exemplos desse modo irresponsável de agir e se omitir das grandes corporações. Que aqui a gente também começa a entender todo esse processo que envolve criminalidade. Criminalidade não é só um ato de violência, por exemplo, como homicídios, assaltos, mas a gente vai perceber que a criminalidade ela pode ser um processo muito mais complexo para a gente percebendo e compreendendo na sociedade. Refletir, por exemplo, esses casos aí ambientais, esses atos ambientais, eles têm consequências de curto a longo prazo que vão trazer impactos a várias pessoas de uma só vez. Vão cometer vários crimes só de uma vez, como a questão do desvio da água, a contaminação de rios, contaminação da terra, por exemplo, com esses usos de agrotóxicos em questão, construções de grandes barramentos de água, são ideias que também envolvem corrupção, que envolve roubo, assalto da população. E, ao mesmo tempo, a gente vai perceber que quando isso impacta com a nossa saúde, quando isso impacta nossos acessos a bens de consumo, também envolve aqui questões que vão envolver homicídios lá no futuro. Então, a gente tem que problematizar tudo isso. Pensar agora, por exemplo, nessa situação em relação à corrupção das vacinas aqui no Brasil. Quantas pessoas que deixaram de ser vacinadas no tempo que deveria ser e morreram esperando ter um atendimento ou esperando ter uma vacinação para garantir sua sobrevivência. Então, é uma problemática aqui para a gente observar, a gente questionar e colocar. Diante desses casos aqui, que envolve crimes corporativos, que envolve aqui uma distância no tempo e no espaço entre as pessoas que fazem as decisões criminosas e as vítimas, cada vez ainda maior do que uma relação mais próxima, né, em relação a crimes que a gente acaba associando mais quando a gente fala dessa violência. Então, muitas vezes as vítimas de crimes corporativos têm dificuldade de entender que foram vitimizadas ou podem não saber como buscar reparar para esses crimes. Também é mais difícil saber quem culpar quando as decisões prejudiciais são tomadas por grupos de executivos e acionistas do que por um indivíduo isolado. Por isso que a violência dos crimes corporativos é menos visível, mas tem geralmente impactos mais graves sobre toda a população ou até mesmo sobre o planeta Terra. Atividades. Lembrando vocês que o objetivo das orientações aqui não é dar resposta em relação às questões, mas é problematizar, refletir, para que vocês possam buscar responder. Busquem responder, não fiquem preocupados em estar certo ou errado. Logo depois, inclusive, dessa sexta videoaula, teremos vídeos de correções para que vocês possam estar corrigindo as atividades, para também ter uma noção melhor dentro do assunto, compreender melhor as temáticas. Mas vamos lá para as questões que seguem. Questão 1.
ler atentamente o texto de Robert Bryan. Nós temos um texto que provoca reflexões diante a questão da violência no Brasil, que mesmo não vivenciando situações de guerra civil ou atentados terroristas, a gente percebe uma tensão, envolve um grande número de casos crescentes da criminalidade no país, principalmente aqui nos ambientes urbanos. Então vamos para a questão que segue. Assinale a alternativa que apresenta as causas estruturais da violência nas áreas urbanas. Aqui nós temos uma reflexão diante cenários que marcam as exclusões sociais, que estão aí ligadas a situações estruturais, como a questão do desemprego ou outras questões que envolvem racismo, por exemplo, e assim criando uma ausência de perspectiva na população. E nessa situação fornece aí uma base social para que essa criminalidade urbana há um crescimento, há um processo complexo para a gente observar e analisar. Então, nós temos aí esses conceitos das exclusões, diante também a falta de oportunidade, falta de perspectiva nesse aumento da criminalidade urbana no país. Questão 2. Peço a vocês que leiam atentamente aí o texto a seguir. E vamos para a nossa pergunta. Sobre a violência e a criminalidade no Brasil, assinale a alternativa correta. Nós temos um texto que vai provocar uma reflexão dessa natureza humana, né, envolvendo as guerras, os conflitos, que envolve a violência. E vai problematizar, inclusive, de um conceito histórico, mas refletindo o presente, diante de uma situação que o Estado, né, envolve muitas vezes mecanismos de controle e cada vez mais potentes e ofensivos diante o próprio cidadão. Nessa questão diante a força, né, pelo Estado, a gente vai trazendo aí leituras dessa questão também da violência e da criminalidade. Pode ser utilizado pelo combate, mas muitas vezes uma repressão. Então, diante dessa questão da violência e da criminalidade no Brasil, que a gente pode refletir no texto, a gente vai trazendo leituras que caracterizam diante as desigualdades e que envolvem, né, as relações sociais, que envolve também discriminações, como a questão do racismo, com fatores que acentuam a violência no país. Então, esses fatores das desigualdades, que envolvem questões de classe, que envolvem questões das relações sociais, que envolvem a questão do racismo, que envolve aí fatores esses estruturais na nossa sociedade, promove essa violência, promove esse crescimento da violência no país. Questão 3, o EL 2011. Então, aqui nós temos uma observação de uma charge que vai trazer, inclusive, uma reflexão crítica bem provocativa aqui, uma olhada na questão da violência no país. Então, uma charge que vai trazer uma leitura bastante crítica, né? Porque a gente tem a polícia como uma representação do Estado, da segurança do Estado, mas nem sempre tão bem vista pela população, justamente por conta de um determinado grupo, né, ligado às polícias, e vai estar associado como pessoas que não passam a ideia de segurança, mas passam uma situação de recriminação, de medo, né, uma leitura crítica para a gente também analisar na charge. Nós temos, então, a nossa pergunta. A charge remete a uma determinada percepção existente hoje entre estratos da população brasileira a respeito da questão da segurança pública. Com base na charge, é correto afirmar. Aí a gente vai mostrar essa olhar, né, do descrédito em relação à instituição de proteção da cidadania, né, essa visão da segurança pública, que entra um descrédito de parte da população, né, uma certa parte da população, diante de situações de exceção que tende a ser produzido, né, por essa parte da população, justamente porque não percebe esse grupo como um fator que pode contribuir para o combate à violência. É uma leitura bastante crítica, como a gente mencionou, para a gente observar aí. Então, pessoal, peço a vocês, fiquem atentos a novos vídeos do canal. São videoaulas voltadas ao Plano de Estudo Doutorado oferecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde teremos aí o objetivo de fazer essa interação à distância entre professor e estudante, nessa proposta de transmitir o conhecimento das ciências sociais da nossa sociologia. Peço também vocês que já inscrevam-se aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like ou dislike e também deixe seus comentários. Desde já, muito obrigado e até a próxima.